com as suas medidas, que na teoria são maravilhosas, o ministro podia estar muito bem intencionado, mas ele se esqueceu de combinar com a realidade de marginais cada vez mais bem armados, mais audaciosos, mais certos da impunidade, e a consequência foi que o Rio virou um grande refúgio de traficantes de todos os lugares do Brasil. A exemplo do que já aconteceu no Rio de Janeiro, quando o governador, em 1983, era Brizola. Ele criou ilhas de exclusão no momento em que ainda nem existia o Comando Vermelho, o nome da facção era Falange Vermelha, e nessa época do Brizola, se estabeleceu de tal maneira que mudou de nome, passou a se chamar Comando Vermelho, com um poderio bélico jamais visto em nenhum lugar do nosso país. Então, o ministro Fachin é o novo Brizola do Rio de Janeiro, e essa já era uma percepção de todos nós, que vivemos e respiramos o dia a dia do estado do Rio, de que a violência havia aumentado em função dos efeitos dessa DPF 635. E agora, a comprovação técnica, inclusive, publicado no Jornal Metrópolis há poucos dias, a seguinte manchete com a reportagem: CNJ aponta expansão do Comando Vermelho após decisão do STF no Rio de Janeiro. E eu queria trazer aqui algumas manchetes de jornais que evidenciam o clima de terror que vive o Rio de Janeiro hoje em função dessa interferência de um ministro do Supremo na segurança pública do Rio de Janeiro. Veja bem, presidente veneziano, as manchetes, como o Rio virou um grande refúgio de traficantes de todo o Brasil. Isso desde 2021 para frente. Foi uma ação ajuizada durante a pandemia, para que, durante a pandemia, não houvesse operações policiais ou houvesse com critérios rigorosíssimos que praticamente as inviabilizaram. Veja algumas manchetes, são várias. Operação mira líderes de organizações criminosas de outros estados que estão refugiados no Rio de Janeiro. Traficante foragido do Amazonas é um dos mortos em operação no Rio de Janeiro. Após morte de chefe do tráfico no Rio, o governo do Pará faz alerta de ataques a servidores de segurança. O chefe do tráfico do Pará morto no Rio de Janeiro. QG do tráfico. Foragidos de outros estados usam o Rio de Janeiro para expandir negócios e como refúgio contra a polícia e quadrilhas rivais. A tropa do Lampião e a guerra do tráfico no Rio envolvem criminosos que migraram do Ceará. Polícia Militar faz operação na Rocinha para prender bandidos foragidos de outros estados. Mais de 20 traficantes foragidos de Alagoas, senador Renan Calheiros, estão escondidos em favelas do Rio, segundo a investigação. Apontado como chefe de facção em Santa Catarina, é preso com 2 outros comparsas em jogo do Flamengo no Maracanã. PM faz operação no Complexo Samaré e prende chefe de facção criminosa de Sergipe. Alvo de operações, traficantes de outros estados levavam vida de ostentação no Rio. Um deles tinha até cão armado. Traficantes presos na saída de boate no Rio estavam entre os mais procurados de Minas Gerais. Chefe do tráfico do litoral sul do Espírito Santo é preso em operação conjunta em Macaé, no Rio de Janeiro. Suspeito de ordenar ataque que incendiou ônibus e matou motorista em João Pessoa é preso no Rio de Janeiro. Essa aqui é demais. Resort do tráfico. Criminosos da Rocinha cobram até R$100 mil por mês para esconder bandidos. E esse resort aqui deve ser maravilhoso, porque a vista da Rocinha é fantástica. Uma das mais bonitas do mundo, senador Cajuru. Estão cobrando barato, podiam cobrar mais pela vista que tem, maravilhosa, de quem mora na Rocinha. Outras manchetes. Quase 400 bandidos de outros estados foram presos em comunidades do Rio de Janeiro em 2022. QG do tráfico. Foragidos de outros estados usam o Rio de Janeiro para expandir negócios e como refúgio contra a polícia e quadrilhas rivais. Líderes do tráfico de 8 estados migram para o Rio, diz a polícia. Secretário de PM cita migração de bandidos de outros estados para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou refúgio de criminosos e de outros estados, diz Cláudio Castro, ao anunciar grande ação na Maré. E as consequências práticas são essas. O Rio se tornou um refúgio de traficantes, o índice de violência altíssimo, uma sensação de insegurança, ou uma insegurança em si muito grande. E olha as consequências dessa decisão do ministro Edson Fachin. Além dessas, tem muitas outras. O Rio de Janeiro, eu desafio algum senador,
representantes de outros estados, que consigam ter essa façanha que nada orgulha o meu estado do Rio de Janeiro. O Rio tem a profissão de gerente de barricada. O tráfico tem que contratar gente para fazer a gestão das barricadas, que são aqueles obstáculos colocados nos acessos das comunidades onde há o domínio do tráfico ou de milícia, para que não cheguem os serviços públicos, para que não chegue a polícia. Manchete do jornal. Gerente de barricadas. Entenda o cargo e em quais favelas as barreiras são mais comuns.